Olá, bom dia e que a paz de nosso Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Eu trago hoje parte do Senhor, que o assunto é Deus de sinais. Deus é Deus de sinais. Mas antes eu quero pedir que vocês curtam, compartilhem. Quem não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Em Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Este é a promessa que Deus deixou para todos nós e que naquela época já existia, que ia nascer o Filho do Homem, e Deus deu um sinal. E o Senhor diz em Amós 3:7 está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, Deus revela, Deus fala, Deus é conosco. Precisamos nos aperceber a presença de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, a nossa caminhada, os sinais, o que é que Deus está sempre nos advertindo. O Espírito Santo nos guia. A Bíblia diz: o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele está sempre nos alertando, nos avisando, nos advertindo. Ele avisa a nós através de sonhos. Ele avisa a nós através de um canto de um pássaro. Ele avisa a nós através de uma música. Quando aquela música fica na nossa cabeça que não sai, algo semelhante àquilo ali está acontecendo, resta nós perceber. Amém? Então eu quero que vocês fiquem atentos no capítulo de Lucas, capítulo 2, versículo 24. Vocês leiam, mas antes o assunto quando os seus discípulos falaram com Jesus, pedindo sinais dos fins dos tempos, ele disse, ele chamou até muitas vezes, ele chamou de hipócrita mesmo, porque ele disse: hipócrita, vocês conhecem os sinais das estações, né? Quando vai chover, quando é inverno, e não conhecer os sinais dos filhos do homem. O que ele quis dizer? O filho do homem estava no meio deles e eles não sabiam, não a percebiam. E isso acontece com nós hoje. O Espírito Santo está no nosso meio, está conosco e nós não percebemos. Quando acontece algo estranho com as nossas vidas, vem o estresse, vem a amargura, aquilo ali já não é coisas de Deus. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos partir para as bênçãos do Senhor. Nós devemos partir para o Espírito Santo. Ele está conosco. Pedir sinais a Deus, nos ajoelhar, nos prostrar, se humilhar a Deus. E Deus está pronto a cada dia a nos servir. Nós devemos saber que Deus é Deus e Ele não nos abandona. Nós temos avisos. José teve avisos. José, ele passou por aquele processo, como todos leem e sabem na Bíblia, e ele foi avisado através de sonhos. Os seus irmãos criticaram, mas aconteceu. Nós devemos estar apercebidos dos sinais que nos cercam, que nos revela. Quando foi para acontecer essa pandemia, o Senhor me deu um sinal. E eu também, como todos vocês, eu quem poderia imaginar que isso ia acontecer? Eu fiquei com uma música, um hino na minha cabeça, que não saía isso por semanas. O que eu fazia, se eu dormia, se eu acordava, o que eu fazia era com esse hino na cabeça. E quando aconteceu, eu fui perceber que o que Deus estava dando sinal a nós, né, da pandemia, dessa aflição que abrasou a terra, e exatamente era o que estava dizendo naquele hino. O hino relatava do pecado que está sobre o mundo
E é por isso que o Senhor, através do pecado, ele chegou a ponto dele levantar-se e olhar para a terra. Nós devemos estar apercebidos do que acontece. Nós devemos dar atenção ao que Deus está nos falando. Nós não devemos estar ignorando os sinais. Quando vai acontecer o verão, a gente percebe, a natureza nos dá sinal. Quando vai entrar o inverno, a natureza nos dá sinal. Mesmo assim, nós, o Senhor nos dá sinal do que está nos acontecendo. Então, nós devemos ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo, de quando nós for fazer alguma coisa, nós pedir a Deus um sinal. Senhor, é da tua vontade, me mostra um sinal. E a gente pode até pedir a Deus o sinal. A gente pode até pedir algo tão simples. Por exemplo, se for da tua vontade que fulano ligue, que fulano, que o fulana, com o qual a gente vai fazer o negócio, toque no assunto, a gente pode pedir um sinal e Deus nos dá. E assim a gente faz as coisas corretamente, do agrado de Deus, e que nós não vamos nunca nos decepcionar com as coisas que acontecem, com os negócios que a gente faz. A gente evita-se prejuízos, não é verdade? Então, eu sempre tenho comigo, eu gosto de pedir sinais a Deus. E eu gosto de observar as coisas que estão acontecendo comigo, se realmente é algo que está acontecendo da vontade de Deus. Portanto, se já aconteceu o fato comigo, que eu nunca na minha vida eu pude imaginar que pudesse acontecer. Mas eu fui vendo as transformações, o Senhor foi me revelando mês antes, o Senhor foi me mostrando em sonho, ou seja, emocionalmente eu já estava preparada porque o Senhor já vinha me revelando, muito embora eu não sabia o que ia acontecer, mas que o Senhor estava me revelando fatos, estava. E assim é com todos, o Senhor não tem preferência por filho A nem filho B. Todos são filhos de Deus e todos têm a mesma graça, basta nós nos curvar e nos humilhar ao Senhor. Por isso, é nossa responsabilidade que nós nos humilhe e busque o Senhor, para que o Senhor tenha por nós essa afeição de pai para com filho. Nos dá livramento, porque nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos da comunicação do Senhor, porque nós vivemos neste mundo, o Senhor colocou nós neste mundo, Ele preparou o cenário para colocar nós aqui. Ele manda chuva, Ele nos dá inteligência para que nós possa sobreviver, e isso nós devemos perceber e estar atento para tudo isto. É claro que existem coisas que nós faz da nossa própria vontade, porque a gente sabemos que o homem, ele é composto por três, como a Trindade Santa é composto por três, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem, que não é diferente, o homem também é composto por alma, corpo e espírito. Por isso, muitas vezes nós fazemos as coisas da nossa própria cabeça, não dando atenção aos avisos de Deus. E é por isso que nós sofremos, passamos decepções, temos perda na nossa vida, nós até muitas vezes acontece enfermidade, mas isso nós devemos estar ligados com Deus, porque qual pai se sente bem vendo seu filho numa cama? Mas também qual pai se sente bem vendo seu filho desobediente? O pai é exemplo a seu filho, coloca castigo, faz algo para que chame a atenção do seu filho e ele volte si para ele. A mesma coisa é o nosso Deus, ele é pai. Assim como nós temos o nosso pai espiritual, nós temos o nosso pai material que faz tudo isso. Nós devemos estar atentos para tudo isso. E Deus fala conosco. Há alguém que porventura está assistindo ou vai assistir, diga, melhor dizendo, vai assistir porque é gravado, vai dizer, mas como é que Deus fala comigo? Que eu não vejo.
Deus fala com a gente diariamente. Resta nós inclinar os nossos ouvidos para ouvir o que Deus está nos falando. A Bíblia, tudo a nossa vida é baseada na Bíblia. Quando a Bíblia diz, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas, mesmo assim, quem tem ouvido, ouça e esteja atento para os sinais que Deus nos dá. Amém? Devemos estar apercebido, devemos estar atento e não devemos estar desligado com a nossa comunicação com os céus. Amém? Que Deus vos abençoe e que Deus desperte a cada um os sinais que Deus revela. Deus revela, Deus é Deus de revelação. Devemos estar atentos para os sinais. Sinais de Deus, é aviso de Deus. Devemos, em tudo, nós estar ligados com Deus. E também não devemos confundir os avisos de Deus com o espírito do engano. Tome cuidado, ele se passa por Deus. Inclusive, ele caiu do céu. Quando ele era anjo de luz lá do céu, e ele foi jogado do céu à terra. Isso significa que ele quer dizer, ele se passa para cada um de nós que porventura venha a cair em pecado, venha pecar, venha atender aos avisos dele, que ele também dá aviso, está atento também. Ele se passa como Deus, querendo ser Deus. E quando dá a corda todas, é Deus, está mentindo. Quando a gente vem a perceber, é tarde demais. Vamos ter cuidado, né? O segredo é aqui, a Bíblia Sagrada. Deus deixou para nós estar baseado em cada frase, cada capítulo, cada versículo. Amém? Que Deus vos abençoe a todos. Que esta mensagem desperte a cada um. Inscreva-se no meu canal, peço mais uma vez, curta e compartilhe, para que essa mensagem possa alcançar talvez alguém que esteja necessitando de uma mensagem, de um conselho assim. Amém? Que Deus vos abençoe a todos.